Olá, amados, graça e paz. Sejam muito bem-vindos uma vez mais à nossa célula em família. Neste dia e nesta oportunidade, você vai continuar o estudo conosco da Epístola aos Filipenses, no capítulo 2. Pega a sua Bíblia, abre aí Filipenses capítulo 2, vamos estudar dos versículos 12 até os versículos 18, dividindo em 3 etapas. E hoje nós vamos falar sobre não foi em vão. O texto ele é usado dentro das discussões teológicas sobre a perca ou não perca da salvação. Entretanto, nesta oportunidade, neste estudo, nós não vamos dar esse enfoque teológico, nós vamos dar um enfoque do sentimento que o apóstolo Paulo tinha em relação à igreja e a funcionalidade da igreja. E nós vamos chegar nesse ápice, onde ele fala que não tenha sido em vão. Nós vamos ver os 3 pontos que nós conseguimos desenvolver neste trecho. Filipenses 2, versículos 12, versículos 13, nós temos o nosso ponto de estudo 1, que é apelo à obediência. O apóstolo Paulo ele diz o seguinte: assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvam sua salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Nós estamos vendo que Paulo escreve uma das epístolas da prisão, está encarcerado, e Paulo escreve a uma igreja totalmente participativa. A igreja de Filipos era uma igreja que participou financeiramente e participou com a presença de enviados, pessoas enviadas para ajudá-lo na prisão. Ele faz uma insistência, ele faz um apelo à obediência. Ele fala, olha, vivam a vida de vocês, desenvolvam a vossa salvação ou operem a vossa salvação. A palavra grega usada, ela pode ser usada como desenvolvam a salvação, como operem a salvação. E neste aspecto ele fala, vivam a vida de vocês com temor e com tremor, porque é Deus quem efetua todos. Ele faz um chamado à igreja para que a igreja tenha uma vida cristã normal, para que a igreja tenha um desenvolvimento de uma vida cristã saudável, para que a igreja tenha um desenvolvimento de uma vida cristã produtiva. Esse é o ponto 1. Associado a esse ponto 1, ele nos dá conselhos de como viver essa vida, que são os versículos 13, 14 e 15. Acompanha comigo, talvez a sua versão esteja diferente, a minha Almeida atualizada. Porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Façam tudo sem murmurações nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo. Ou seja, todo o desenvolvimento da vida cristã, os acontecimentos que ocorrem dentro da igreja, os milagres, os dons, os talentos, eles são operados por Deus na igreja. E ele traz algo muito interessante, ele traz um conselho que ele refaz um princípio lá do deserto. No deserto o povo murmurou, o povo se queixou. Ele fala, façam tudo sem murmurações nem discussões. Ele chama a igreja a uma vida normal, de maneira que a igreja possa viver e desenvolver essa salvação e operar essa salvação sem murmurar, sem contender, sem pelejar. Ou seja, a vida eclesiástica, a vida de igreja, ela não é uma luta, ela não é uma concorrência por quem faz melhor, ou por quem faz mais coisas, ou por quem faz coisas que apareçam mais. A vida da igreja, ela é uma vida diferente dentro da vida competitiva de uma sociedade. Não, a sociedade busca talvez o melhor empresário, o melhor funcionário público, o melhor gerente, o melhor operário. Na vida cristã, Deus busca filhos maduros. Então Paulo nos faz essa chamada de atenção, façam tudo. A igreja ela é caracterizada pelo desenvolvimento de dons e talentos. Há pessoas que pregam, há pessoas que aconselham, há pessoas que exercem milagres, há pessoas que fazem uma coisa ou fazem outra, ou têm facilidade em uma coisa ou têm facilidade em outra. A igreja é, como já visto antes,
um organismo vivo. Ela não é uma empresa competitiva onde um está correndo para chegar no objetivo antes do que o outro. Eu e você, nós estamos correndo para um alvo, para que cheguemos, Deus permita, ao mesmo tempo, no alvo que é Cristo. Este é o propósito de igreja, desenvolver, operar a nossa salvação com temor e tremor. Agora tem um outro ponto, que é o ponto mais emotivo da epístola, são os motivos do apóstolo. Não? E ele diz o seguinte, versículos 16, acompanha comigo a leitura, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu possa me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm, fico contente e me alegro com todos vocês. Assim, também vocês, pela mesma razão, fiquem contentes e alegrem-se comigo. Paulo ele expressa um sentimento muito importante e ele deixa bem claro, olha, eu não quero ter corrido em vão. Ele olha para a igreja, ele escreve uma carta para a igreja e ele fala, façam dessa forma. Não façam por competição, não façam por murmuração, para que esteja eu com vocês ou longe de vocês, eu possa estar satisfeito e seguro de que eu não corri em vão. Quantos de nós gostaríamos de chegar no final da nossa vida e ver que toda a obra das nossas mãos foi em vão? Quantos de nós gostaria de fazer um trabalho e que esse trabalho tenha sido em vão? Até mesmo um trabalho natural. Não, você faz um trabalho em algum local, de repente você vê que não serviu para nada. Quanta tristeza, quanto descontentamento. Não, alguém manda você fazer alguma coisa e o seu chefe ou o seu patrão faz tal serviço. Você percebe que, ou você sente pelo menos, vamos brincar na casa dos sentimentos, ou você sente que aquele trabalho ou que aquela atividade não tem função nenhuma, não produz nada, não gera nada. Imagine você no coração hoje do apóstolo Paulo, ele fala à igreja, eu trabalho por vocês, eu oro por vocês, pregamos o evangelho por vocês e espero que o meu trabalho não tenha sido em vão. Não. Ele fala, ainda que eu for oferecido por libação, porque ele sofria, estava preso por pregar o evangelho. Ele falou, ainda que me matarem, não tem problema, não, mas que não tenha sido em vão. Esse é um foco muito forte deste trecho da epístola. Não, eu gostaria que você e eu nos colocássemos no lugar do apóstolo Paulo. Não, eu investi, vamos assim dizer a palavra mais correta, 11 anos da minha vida no campo missionário. 11 anos. Eu investi praticamente a minha juventude no campo missionário. Hoje eu converso com os irmãos daquela igreja, converso com os irmãos daquela cidade, e eu pergunto, e como estão? Estamos bem? Não? Estão as mesmas pessoas, os mesmos líderes? Eles estão aqui ainda, os mesmos líderes, os mesmos diáconos, lutando pela fé evangélica, pregando a palavra de Deus, mantendo a obra de Deus. Amados, que satisfação ao meu coração. Eu olho para trás, do ano que eu fui, em 1999, ao ano que eu voltei em 2011. Eu falo, Deus, muito obrigado porque não foi em vão. Todo esforço, toda a idade investida, toda a juventude investida, todo sonho investido por aquela obra que Deus me mandou fazer, não foi em vão. Eu lembro das pessoas, eu lembro de irmãos que tiveram câncer naquela igreja, na cidade de Assunção, e foram curadas pela imposição de mãos. Eu lembro de casamentos que foram restaurados. Eu lembro de crianças que nasceram, cuja mãe não podia ter mais filho. Eu lembro de tantas coisas. E quando eu lembro do tempo que eu investi, eu falo, Deus, obrigado, porque não foi em vão. Tudo que nós fazemos para Deus no Evangelho com bom coração, não será em vão. Não será em vão. Tudo que você investir, seja de dinheiro, seja de esforço pessoal, seja do seu tempo, seja dos seus sonhos. Eu tenho trabalhado neste estudo sobre sonhos, principalmente sobre jovens. Às vezes eu falei no vídeo anterior, jovem, imagina que de repente você tem que
não se casar neste momento, porque Deus tem um projeto para a sua vida em determinado lugar e você pode pensar, puxa, é um sonho muito alto. Não é, porque não será em vão. Deus, ele te recompensará, ele te retribuirá, não só a você jovem, a você adulto, a você criança. Não, eu quero que você assimile esse sentimento do apóstolo Paulo. Ele fala, amada igreja, façam sem murmurações, façam sem contendas, para que nada disto seja em vão. Então, querida igreja, irmãos que estão na célula neste momento, tomem essa mensagem para vocês, não? E entendam o coração que está, o sentimento que está no coração do apóstolo Paulo. Então, para resumir a nossa aula de hoje, o apóstolo Paulo ele trabalha com 3 pontos muito importantes. O primeiro foi obediência. Ele faz um chamado à obediência. O segundo foram conselhos sobre viver a nossa vida cristã, ou seja, operar a nossa vida cristã, o nosso dia a dia cristão, sem murmurações. E o terceiro, ele faz um motivo, são os motivos do apóstolo Paulo que dá o título à nossa lição de hoje, não foi em vão. E eu gostaria de enfatizar, dado o que eu já falei anteriormente, ele diz bem claro, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu possa me gloriar de que não corri em vão. Então, essa deve ser a nossa oração e esse deve ser o nosso esforço. A nossa oração para que a nossa vida cristã não seja em vão, o nosso esforço para que aqueles homens que investiram tempo, dinheiro, oração, esforço nas nossas vidas para que nós chegássemos ao alcance do Evangelho, para que não tenha sido em vão. Assim como o apóstolo Paulo fez, não? Ele tinha esse desejo, ele falou, podem me matar, mas eu não quero que seja em vão. A minha pergunta para mim e para você hoje é, como tenho expressado a vida cristã dentro da igreja? Daqui a 10 anos, vamos menos, jovem, daqui a 4 anos, daqui a 2 anos, o que poderão dizer de você? Ah, aquele irmão da igreja é o irmão que começou a se desenvolver, que serviu no ministério, que serve a igreja, aquele irmão é uma bênção. Ou, e aquele irmão da igreja? Ah, aquele irmão da igreja já não está mais na igreja. Não. Será em vão? Será que todo o esforço de Deus pela sua vida será em vão? Eu rogo a Deus para que não. Eu rogo a Deus para que todo o esforço de Deus em relação à minha vida não seja em vão. Eu rogo a Deus para que todo o esforço de Deus e de homens de Deus, porque homens de Deus hão investido na minha vida, mulheres de Deus hão investido na minha vida, para que todo o esforço que essas pessoas em Deus têm feito em meu favor não seja em vão, mas que eu consiga gerar os frutos necessários dessa salvação que me alcançou e que tocou o meu coração. Que você, igreja, consiga também gerar os frutos necessários. Que você, jovem, Deus chama você jovem da nossa igreja, da Igreja Nova Aliança, Deus te chama. Não, Deus te chama. Existe uma força na nossa juventude e essa força tem que ser despertada. Existe uma força para servir a Deus. Existe uma força para transformar. Existe um poder para transformar. Isso tem que ser operado em sua salvação. Você, igreja, como tem expressado a vida cristã? Não. Compartilhe aí em nossa célula, nós estamos fazendo as células em família, compartilhe aqui na célula, aí com o seu líder, com os irmãos, como você tem operado. E se alguma dúvida ainda fica, como você poderia operar isso? Como você poderia viver a sua vida cristã, operar a vossa salvação com temor e tremor dentro da igreja local, dentro da nossa igreja local? Como você pode, na célula, discutam como você pode operar, o que você pode fazer, com que você pode contribuir, como você pode contribuir, o que você pode construir, fazer, ajudar, colaborar para que haja frutos, mas frutos que saltem para a vida eterna. Que tenha um ótimo compartilhar em nossa célula em família, que Deus abençoe a todos nós, em nome de Jesus.